Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos abordar um assunto muito interessante, que Eric Hobsbawm, o grande Eric Hobsbawm, a lenda, a maior referência histórica do século XX, o historiador inglês Eric Hobsbawm, vai chamar de a época do ouro. Portanto, nesse vídeo nós vamos tratar dessas duas décadas, de grande crescimento econômico, mas não seguido de justiça social, que vai vir seguido de uma grande crise econômica que dará espaço ao surgimento do neoliberalismo, como a grande salvação das economias pelo mundo. Mas essa nova mentalidade, que será o neoliberalismo, que será a corrente que irá salvar as economias internacionais da falência econômica no pós-Segunda Guerra, e vai se espalhar pelo mundo, inclusive afetando regiões do Oriente Médio, regiões da Europa moderna, regiões aqui da América Latina. Portanto, nós vamos nesse vídeo trabalhar com as duas décadas de grande crescimento econômico, as duas décadas de crise, o desenvolvimento do neoliberalismo e seus reflexos nas economias globais. Espero que vocês gostem. Dê um like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. A Era do Ouro. Entre o final da Segunda Guerra Mundial e a década de 1970, nós vamos ter um crescimento econômico significativo. Nós vamos ter uma forte expansão do sistema capitalista, tanto entre as grandes potências como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Alemanha Ocidental, quanto entre os países capitalistas periféricos ou em desenvolvimento, como o Brasil, o México, a África do Sul, a Índia, a Coreia do Sul e outros. O crescimento econômico. Entre 1950 e 1970, nós vamos ter um aumento significativo na produção de alimentos industrializados, que vai se expandir. Nós vamos ter a quadruplicação do volume de produtos manufaturados. As transações comerciais entre os países crescerão mais de 10 vezes. Eric Hobsbawm vai chamar essa época de a época do ouro. Os efeitos colaterais do crescimento econômico na época do ouro, 1950 a 1970, aumento da poluição do ar e da água, desmatamento de áreas verdes e o aquecimento global do planeta, fazendo assim surgir algumas organizações internacionais como a ONU Greenpeace, que vai surgir em 1971, que é uma organização ambientalista que vai fazer um embate contra esses projetos de desenvolvimento que destroem a natureza. Fatores que contribuíram para a expansão da indústria. O baixo preço do petróleo, que era a principal fonte de energia da indústria têxtil também, que na época foi vendido a menos de $2 no mercado internacional. Porém, os anos dourados vão começar a perder brilho a partir de 1970, que será agora as décadas de crise. Nos Estados Unidos, com os gastos do governo, com a intervenção de tropas norte-americanas no Vietnã, aumentando a dívida nacional, e a situação vai ficar ainda mais complicada. E como solução para o problema, os americanos em 1971 vão promover a desvalorização do dólar, alterando as moedas mundo afora. A crise do petróleo de 1973. Em virtude do conflito árabe-israelense, às vésperas da guerra do Yom Kippur, a OPEP, para prejudicar os países que apoiaram Israel, ela vai dobrar o preço do barril do petróleo. A OPEP é a entidade internacional dos países exportadores de petróleo, constituído por maioria árabe. Então isso vai ser mais um elemento agravante na crise iniciada em 1970 na economia global. Os efeitos da crise de 1973 em decorrência do aumento de petróleo pela OPEP. Em 1974, o barril custava $11. Muitas indústrias reduziram seu ritmo de produção, demitiram trabalhadores e a inflação disparou nas principais potências globais, como França, Inglaterra e Estados Unidos. A maior parte das populações da África, Ásia e da América Latina vão empobrecer ainda mais por conta da recessão da década de 1980. A recessão da década de 1980, os resultados da crise de 1973,
desemprego ampliado, inflação na Argentina, por exemplo, chegou a 180% em 1979. As desigualdades sociais mundiais ampliadas e o aumento da miséria, da fome e de mendigos nas ruas foi avassalador. Na imagem nós podemos ver um pouco dessa realidade nas periferias das grandes cidades brasileiras. O triunfo do neoliberalismo diante da crise, as propostas dos economistas. Diante da crise da economia global, os neoliberais, os economistas que acreditam no mercado neoliberal, vão propor reduzir gastos estatais, desregulamentar as atividades produtivas, privatizar muitas empresas estatais, abrir a economia para o mercado externo, reduzir a participação do Estado em programas sociais, substituir a legislação trabalhista pela livre negociação entre empregados e empregadores e o enfraquecimento dos sindicatos. Para os economistas neoliberais, essas medidas eram indispensáveis para a recuperação da economia. Margaret Thatcher, 1979 a 1990, e o neoliberalismo na Inglaterra. Thatcher ocupou o cargo de primeira-ministra da Inglaterra pelo Partido Conservador entre 1979 e 1990. E ela vai implementar e colocar em prática na Inglaterra, durante esse período, essas medidas neoliberais. E foi copiada pelo presidente americano Ronald Reagan em 1980, um presidente do Partido Republicano. Os resultados do neoliberalismo de Thatcher e Reagan: desativaram os programas sociais, extinguiram mecanismos destinados aos trabalhadores e, como resultado, a economia desses países voltaram a crescer muito rapidamente e muito intensamente. Mas as desigualdades também se aceleraram. Na Grã-Bretanha, por exemplo, em 1989, havia cerca de 400 mil sem-tetos. Ok, esse vídeo foi um resumo sobre as décadas de crise e o crescimento do neoliberalismo pelo mundo a partir de Thatcher e Reagan. É interessante também que você assista os outros vídeos que nós vamos abordar sobre os tigres asiáticos no pós-crise de 1970, a Revolução Contemporânea na China, a Revolução Islâmica, a Guerra do Líbano e o Iraque de Saddam. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!